aproximação entre o eleitor e o seu representante. Porque, na verdade, nesse momento, não existe essa aproximação. Essa aproximação se dá de vez em quando, pela palavra de alguns, mas não se dá de uma maneira concreta. Por quê? Porque o nosso sistema eleitoral é muito viciado. Nós temos um sistema que tecnicamente se chama proporcional e uninominal. O que é isso? Vocês todos sabem. Que é o seguinte, nós temos, se pegarmos o estado de São Paulo, são 70 deputados, né? O estado de São Paulo tem quantos? 25 milhões de eleitores, 28 milhões de eleitores, né? Bom, cada partido pode apresentar nas eleições o mesmo número de cadeiras que o estado tem, mais um terço, portanto são 105 candidatos por partido. Se forem 10 partidos, são 1.050 candidatos, que, de grifo, pescam o voto em 28 milhões de eleitores. Quem vota esquece em quem votou, e quem recebeu o voto se esquece por quem foi votado, nem sabe por quem foi votado. Não há conexão. O verdadeiro eleitor é uma agência intermediária, é uma prefeitura, é um clube de futebol, é uma igreja, enfim, é o que seja, para que permita haver uma rede de apoio. O parlamentar flutua em Brasília. Ele não sabe exatamente onde é que estão suas raízes, porque suas raízes estão muito dispersas em termos do eleitorado. Mas ele sabe, naturalmente, quais são alguns caminhos para chegar a esse eleitorado. Isso não permite que exista uma relação propriamente de delegação com confiança através do voto. Não é assim em toda parte do mundo. Eu morava uma vez na Inglaterra, numa cidadezinha chamada Cambridge, que eu era professor por lá, e um dia bateu à minha porta uma pessoa, era candidato. Eu era estrangeiro, não tinha que votar nada, mas ia à casa. Eu não quero que no Brasil se faça, não é possível, no mundo moderno isso. Mas algum mecanismo que permita uma certa aproximação entre o eleitor e o candidato é necessário ser criado. Então eu acho que a verdadeira reforma no Brasil, para poder funcionar, restabelecendo legitimidade, força política e moral, né, e que permita também a população de cobrar, e o deputado, ou o vereador, ou quem seja, de explicar ao povo o que ele está fazendo, para que o povo sinta que ele não está lá simplesmente se beneficiando, mas está trabalhando pelo povo, porque a imensa maioria está, mas não existe essa conexão para que se possa sentir o que está acontecendo. Portanto, a reforma necessária é uma reforma que mude esse sistema de voto. Eu acredito que, para que nós possamos ter um fortalecimento dos partidos e uma maior clareza no sistema político, nós precisamos discutir a questão do voto. O PSDB sempre foi favorável, por isso mesmo, como ele é parlamentarista, a uma modificação que levasse ao voto distrital. Quando eu era senador, eu aprovei no Senado um projeto criando o voto distrital misto. E consegui que a Comissão de Justiça do Senado reconhecesse que ele era proporcional, que não precisaria mudar a Constituição. Mas nunca saiu do Senado o projeto. Eu acho que se quiser realmente fazer uma mudança mais profunda, vai ter que haver uma reforma constitucional, o que não é fácil. Há muitas fórmulas técnicas, não é o caso que nós discutimos aqui, para saber de que maneira se pode fazer o distrito. É misto, é puro. Há mesmo um projeto de companheiros nossos, criando o que eles num distrito, a eleição por círculo, de 4, 5, para não ser só um deputado, enfim. Tecnicamente, os tecnólogos são capazes de resolver. A questão é política. E, recomeçando, é muito difícil mudar as coisas. Eu acho que a reforma que se fará mais facilmente se ela partir do município. Se for a reforma nas eleições para vereador. Primeiro que quem vai votar são os deputados. E eles não vão se sentir amedrontados de perder a sua própria posição. E não é só por isso eu digo mais de brincadeira. É porque uma mudança grande num país como o Brasil não pode ser feita de repente no seu conjunto. É melhor nós termos uma aproximação e mudar aquilo que terá consequências do decorrer do tempo e que leve a uma transformação mais profunda, mas que as pessoas tenham uma espécie de aprendizado. Então eu acho que, se fosse possível, se o PSDB pudesse encampar a ideia de fazer a reforma do sistema de voto partindo do município e introduzindo o voto distrital no município, onde é mais óbvio que se pode dividir, e depende também do tamanho do município, mas é mais fácil. Aqui em São Paulo, que é uma cidade grande, certamente há áreas enormes sem nenhum vereador.
E em outras há uma concentração de vereadores. Não é correto do ponto de vista da verdadeira representação da população da cidade de São Paulo. É mais fácil mostrar, se houver um voto distrital, eu vou disputar com o Zé Aníbal e Higienópolis. E deixamos os outros em paz. E não só em Higienópolis, Zona Oeste, um pouco mais amplo. Mas, de qualquer maneira, o que eu estou dizendo é que fica mais perceptível para a população do que se trata. E se pode progressivamente mostrar quais são as vantagens desse tipo de voto. Por quê? Porque se houver um voto distrital, vamos discutir se é misto, não é misto, que é mais complicado. Bom, cada partido vai apresentar um só candidato para aquele distrito. Então não vai haver mais a briga que existe hoje interna aos partidos, que o adversário real do candidato é o colega de partido, porque tem a hierarquia de proporcional, e se você não dá uma cotovelada, ele toma o seu lugar. Então, na hora H, você dá a cotovelada no seu colega de partido para não perder o seu lugar. Se você tem um sistema em que cada partido, por distrito, só apresenta um candidato, é óbvio que o pedido do senador Sérgio Guerra de unidade fica mais fácil, porque realmente naquela área é aquele candidato. Por outro lado, o que acontece normalmente nos países que adotam esse sistema, na verdade, vamos supor que sejam 10 partidos, mas dificilmente em cada circunscrição de uma cidade grande haverá 10 partidos. Não tem gente para apresentar. Digamos 6, 7. O que acontece? Esses 6, 7 são só 6, 7 que ficam vigiando o comportamento de quem venceu. Porque sabe que na próxima campanha eles vão se reapresentar e aquele também. E a população também pode vigiar muito mais de perto o desempenho do seu representante. E isso fortalece o partido. Por quê? Porque hoje, se nós não fortalecemos o partido, o tema que propôs de parlamentarismo, ninguém vai aceitar. Porque virar oposição fácil à ideia. Mas para esses partidos, vamos entregar o poder a esses partidos. E imediatamente isso pega na população. Não, ele prefere naquela pessoa, o presidente, o governador, o prefeito. Porque aí faz a escolha pessoal, e é o que se faz no Brasil. O partido conta muito menos. Então é preciso reconstituir a credibilidade dos partidos. E eu acredito que só depois de um período dessa natureza é que se pode cogitar uma outra forma de governar. E aí é o parlamentarismo. Eu digo, pré-condição para pensar assim, em parlamentarismo refazer o sistema de voto e fortalecer os partidos, para então se poder efetivamente ter um sistema parlamentarista com credibilidade. Leva tempo, leva tempo. Não se faz a história de um país, não se muda a história de um país num dia. Né? Essa história que nunca ninguém fez, começa. As pessoas vão fazendo. Né? O país vai se fazendo, vai se refazendo, é um esforço coletivo. Ele tem que ter a maturidade de entender que não dá para fazer o que se quer naquele momento, mas tem que ter um processo. E nesse processo tem que dar os passos necessários para produzir um efeito em cadeia. Eu acredito que a discussão sobre a mudança do sistema de voto, começando no município, é um elemento importante para mobilizar a população, porque ela aceita a crítica corrente de que assim como está não dá. Assim não dá mesmo. Nós temos que ter outro tipo de representação política, outro tipo de partido, outro tipo de militância, não é? Porque senão é indefensável. Indefensável que viram logo, agora aqui os partidos fizeram mensalão. Não fomos nós que fizemos, mas pega a ideia de que partido é isso, de que congresso é isso. E não pode ser isso. Nós temos que revitalizar a crença na democracia. Porque o problema de fundo da reforma política no Brasil é que não existe uma verdadeira crença na democracia. Uma coisa é a liberdade, outra coisa é a democracia. São as instituições funcionando num regime de liberdade, com regras jurídicas que dão uma igualdade perante a lei e que dão credibilidade àqueles que estão eleitos como agentes do povo para fazer as leis. Nós não temos ainda uma crença efetiva nisso, até por uma razão muito óbvia. Porque é verdade que a lei não é igual, não pega para todos. Eu estou cansado de ver pessoas que foram caçadas do Congresso, aí se pavonear pelo mundo, escrever artigos, se dar o luxo de criticar, não sei o quê. Pessoas foram expulsas pelos seus próprios colegas. Não lhes acontece nada. Nem a sociedade sanciona e nem a lei. Então isso, é claro que deixa o eleitor muito pouco motivado
para crer que o melhor sistema é realmente o sistema democrático. Hein?